Oi! Hoje eu quis trazer um conteúdo um pouco diferente do que eu geralmente faço, então eu já vou começar me desculpando porque eu sou uma Maria coitada. Eu decidi falar de desenhos animados que foram traumáticos na infância de muitas nós. Desenhos que traumatizaram, desenhos que acabaram com a nossa vida, desenhos que fizeram a gente querer, sei lá, tomar água do Rio Tietê, alguma coisa do tipo, porque eram realmente um pouco perturbadores. Eu acho bem mico, assim, mendigar engajamento, mas, gente, por favor. Não, falando sério. Gente, por favor, não custa nada, só um botãozinho. E, né, já que você já tá aqui, se puder se inscrever, se puder me seguir também no meu TikTok, no meu Instagram. Gente, por favor, eu sou muito fracassada, não sou boa em nada na vida. Prova pra mim mesma que eu tô errada, por favor, pelo amor de Deus. Enfim, chega de enrolação, envia, vamos lá. Bom, o primeiro que eu gostaria de falar é o nosso queridíssimo Coragem, o Cão Covarde. Não tenha medo. Uma ave nunca nos faria mal. Totalmente honestamente aqui, tá? Gente, eu acho que o mais assustador desse desenho não era nem os capeta. Era esses donos desse cachorro. Tem flan aí? Para isso, o episódio mais perturbador de Coragem, com certeza, é o episódio da máscara. Um episódio que, inclusive, foi banido em alguns países da América Latina, contando o Brasil. Então a gente nunca mais teve a versão traduzida dele pra cá, por conta das cenas muito pesadas, alguma coisa assim. Eu vou admitir que eu não lembro muito da história, só que eu lembro o básico assim. Essa menina com essa máscara estranhíssima aparecia na casa da Muriel e do Eustáquio. E essa menina que usava essa máscara estranhíssima começava a espancar o Coragem do nada. E aí, tipo assim, a gente não entendia, só parecia crueldade pura, não dava nem pra entender. Oh, there's my halibut. Not a bother. Just have fun. Mas no futuro a gente começa a entender que esta garota está espancando o Coragem porque ela tinha uma melhor amiga que tinha um ex-namorado agressor que era um cachorro, como Coragem. Então ela passou a ser traumatizada, achando que todos os outros cachorros também iam ser iguais ao ex-namorado da melhor amiga dela, que tinha sequestrado a melhor amiga dela e que tava mantendo ela meio que em cárcere ali. Enquanto isso, a outra traumatizada lá com o ex-namorado da amiga que era um cachorro. No sentido literal da coisa. Futuramente, né, o Coragem acha onde tá essa amiga dela. E tem uma cena, inclusive, bem pesada, onde meio que é sugerido que ela sofreu ali um espancamento, tipo, dos cachorros. Com o motivo ali de que, tipo assim, ela tinha tentado dar fuga de onde ela tava. E aí os cachorros acharam ela e é uma cena bem perturbadora, assim. É uma cena bem perturbadora, principalmente para um desenho infantil. E justamente por ser um desenho infantil, tem um final feliz onde as duas conseguem fugir, né, desse agressor. O Coragem salva elas. E aí tem uma cena linda delas indo embora em um trem. Que nos deixa bem claro que, na verdade, elas são mais que amigas. E, na verdade, isso foi confirmado pelo criador do episódio, pelo criador do desenho, das personagens, de que elas, na verdade, eram um casal. O que é uma coisa bem interessante, né? Visto a época que o desenho foi lançado, enfim. O desenho foi banido, né? Quer dizer, esse episódio foi banido no Brasil e em alguns outros países, principalmente na América Latina. O que eu entendo, porque realmente tinham cenas bem pesadas, bem perturbadoras e com temas bem sensíveis. Mas ao mesmo tempo eu acho uma pena, porque era também tinha uma história muito bem construída, provavelmente, além de um dos mais perturbadores, com certeza era um dos melhores episódios, assim, de Coragem, porque, assim, lógico, né, eu não assisti dublado, mas eu assisti o que eu achei na internet, sem a tradução, e era um episódio muito interessante, muito bem construído. Permanecendo nos mais famosinhos, vamos falar do Pica-Pau? E não é esse Pica-Pau fofinho, que de dia era uma gracinha, de noite era uma grande drag queen. Mas essa porra desse Pica-Pau drogado do caralho, esse desgraçado. Assim, ele não era, tipo assim, bizarro, num nível, tipo, ai, Lost Media, que caso que foi banido, não. Né, tipo, quase um Analogue Horror, ele não era. Mas era como se ele fosse. Ninguém queria assistir essa porra desse Pica-Pau, entendeu? Ninguém gostava dele. E se você gostava dele, você provavelmente tinha algum tipo de doença cerebral.
Mas assim, tudo bem também, né? Quem sou eu pra te julgar? Não é que ele fosse ruim, é que ele era cracudo, entendeu? Ele era estranho. O outro pica-pau era muito melhor. Pra mim eram pessoas diferentes, entendeu? Era como se estivesse trocando um ator ali na minha frente, eu não ia perceber. Mas enfim, próximo. Paizão, lá vamos nós! Com certeza você já assistiu Hora de Aventura. Eu também gostava, só que a gente tem que admitir que existiam cenas lá que eram realmente dignas de um filme de terror, gente. E não eram poucas, tá? O desenho ele era muito baseado nessas cenas perturbadoras, era tipo uma estética do desenho. E que assim, não eram poucas realmente, não eram casos de uma cena, eram 30 trilhões de cenas. E aí eu achei importante deixar aqui, né, tipo uma homenagem mesmo pra esse capeta desse desenho que me traumatizou bastante. Em especial esses dois irmãos desgraçados. Eu odeio esses cabeça de pica. Agora vamos para um tópico sensível de um que não é tão conhecido, mas que era extremamente perturbador. Talvez você tenha assistido na sua infância, não entendo por que eu acho tão perturbador, mas assim, esses fantoches desses bichos, desses cupim, não eram interessantes, não eram bonitinhos, não eram agradáveis. Mas pior que esses fantoches, que caso você não tenha assistido a contextualização, esses cupins, eles ficavam infernizando a vida desse menino que só queria tocar piano, que só queria tocar instrumento. E eles ficavam infernizando a vida desse menino, fazendo de tudo pra acabar com a vida desse menino. E aí, esse menino só tomava no cu. Esse é o resumo desse desenho. Os cupins já eram ditos e ainda por cima eram horrorosos. Mas além desse horroroso desses cupins grotescos, tinham também essas estátuas satânicas malditas que entravam facilmente no Vale da Estranheza. Que bicho é esse aí? E essa aberração desse bicho aí invisível, que eu acho que ele era tipo um. Aqueles caras lá que vêm matar insetos, eu esqueci o nome. Mas era bizarro, não era legal. Esse desenho era muito estranho. E ele era tipo um primo estranho do Cocoricó. Infelizmente, né? Coitados também da produção que criou, né? Com todo o meu respeito, é claro. Bom, e já que já citamos os maiores, Cocoricó, nós vamos falar do Monstro da Palha. Não sei se ele era muito bem um vilão de Cocoricó, mas ele era um personagem que apareceu nessa musiquinha desse porquinho aí, que eu não lembro o nome dele. Ah, eu vou fazer só uma rápida aqui coisa, tá? Uma rápida participação do Cocoricó, porque ele não era um bagulho bizarro, mas esse Monstro da Palha realmente era meio macabro, e eu sei que traumatizou bastante pessoas. Não é muito da minha época, né? Porque eu sou bem novinha. Mentira, mas eu assistia Cocoricó que eu era pobre, tinha o DVD em casa, e eu assistia Cocoricó no DVD na minha casa. E eu amava, só que esse Monstro da Palha realmente era meio perturbador. Eu não lembrava dele, não. Mas do nada eu vi muita gente falando que tinha medo dele. Aí eu fui ver quem era e realmente ele é meio bizarro, né? Meio macabro. Pro final, eu deixei o que mais me pegou, porque recentemente eu vi um vídeo da Hortelãs, que já tô dando, né, o IB, porque eu não quero sair da mente copiona. Embora eu realmente seja sendo um pouco copiona, né? Porque eu nem lembrava, eu fui e coloquei agora no vídeo aqui só porque eu lembrei dela. Porque eu vi o vídeo dela e lembrei. Não vamos pensar muito nos detalhes também, por favor. Mas eu lembrei que eu assistia muito esse Chapeuzinho Vermelho do caralho aqui na minha infância. E tipo assim, essa versão do Chapeuzinho Vermelho, ela foi gravada por ninguém mais, ninguém menos que a Vídeo Brinquedo. E caso você não conheça, a Vídeo Brinquedo é responsável pelas grandíssimas produções Ratatouille, Carrinhos e diversas outras. Se eu não me engano, é uma produção brasileira que inclusive até hoje continua, né, no ar, só que agora posta coisa no YouTube com o título de Crianças Inteligentes. Acho que todo mundo que conhece assim, um pouco mais essa coisa de animação e tal, sabe que é a Vídeo Brinquedo, porque ela é um ícone, renomadíssima, com vários Oscars. Mas enfim, essa Chapeuzinho Vermelho, ela era uma versão de VHS, se eu não me engano, alguma coisa assim, de DVD também, enfim. Eu tinha um DVD dela e eu adorava quando era criança, mas hoje em dia revendo realmente era bizarro. Tinha essa mãe dela que tinha várias cabeças, que parecia um análogo horror. O lobo que era mais, que parecia mais, assim, sei lá, ele era estranho, ele não parecia um lobo. E tem um detalhe também bem curioso. No final dessa história, ele foi alterado, porque na versão que eu assistia quando eu era criança, era um final bem mais pesado do que tá agora disponível no canal das Crianças Inteligentes. Eles alteraram o final, porque o final era muito impoliticamente correto. Agora, tipo assim, agora é um final bem leve, bem normal. Na verdade, também não é tão normal, um final meio bizarro também. Tipo, eles tentaram deixar menos errado. Sei lá, eu nem lembro como é que o final direitinho, tá? Mas eu vou falar do final mais interessante, que é o que eu assistia na minha infância, que no caso é o que eu coloquei aí.
porque é um final onde o caçador, ele abre a barriga do lobo, né, que comeu já a vovozinha Chapeuzinho, e joga simplesmente um monte de pedra dentro da barriga do lobo, pro lobo achar que a vovó e a Chapeuzinho estão lá dentro. O que deixa o lobo extremamente pesado, fazendo ele cair no rio e morrer afogado. Olha que história interessante, bem leve e infantil, não é mesmo? Enfim, era uma história muito legalzinha até na minha cabeça quando eu lembrava, só que agora que eu fui assistir é péssimo. A Chapeuzinho, ela fica dando um contexto de 15 mil coisas a cada 15 segundos, sem necessidade nenhuma. Tipo, ela fica 1 hora falando por que o nome dela é Chapeuzinho, minha filha, ninguém quer saber. A única coisa que realmente é mais icônica nesse desenho é a cena da Chapeuzinho esculachando o lobo vestido de vovó. Está melhorando, mas como? Me desculpe, eu não gosto de ser malcriada, eu gosto de falar a verdade. E é por isso que eu digo, a senhora está muito feia, está com um pelo nojento e encardido cobrindo todo o seu corpo. Os dentes estão amarelados de tão cariados e o cheiro. Parece que a senhora não toma banho há 1 milhão de anos. Eu estou quase morrendo sufocada de tanto fedor. Enfim, no geral era um desenho muito estranho. Mas eu sei que tem muita gente que pode ter assistido que tem nostalgia, assim como eu também tenho, sinceramente. Eu lembro de tempos onde eu sentava na frente da TV, ficava vendo DVD junto da minha irmã e adorava, achava o auge da animação, essa animação porca aí da Vídeo Brinquedo. Bom, foi isso, né? Muito obrigada pela sua audiência. Eu quero fazer mais vídeos nesse formato, porque eu gostei bastante, eu gosto bastante desse estilo de vídeo. E é muito chato editar gameplay. Pra quem não sabe, pra quem chegou agora, eu já fiz alguns vídeos de gameplay de The Baby Yellow. Só que eu edito tudo pelo celular. Então, se pra fazer um vídeo desse, igual que eu fiz agora, já é meio complicado, imagine uma gameplay que geralmente, tipo assim, fica uns 40 minutos de gravação salva, sabe? É um cu. Bom, no geral é isso, gente. Muito obrigada novamente. Desculpa qualquer coisa e adeus. E você está assistindo ao Disney Channel.